Oi pessoal, aqui é a Tânia Durão, do blog As Cartas Ciganas, dando seguimento, né? Semana passada eu já postei o vídeo com a entrevista com o Alexandre Vieira e hoje eu estou com o Jax, que faz um trabalho muito bonito, os guerreiros do coração. Então eu vou deixar aí só mistério, vou deixar o Jax falar livremente desse trabalho maravilhoso que é o Guerreiros do Coração. Tudo bom, Jax? Tudo. Obrigado primeiro pelo convite. Na verdade, esse trabalho ele nasceu no início dos anos 90 no Rio Grande do Sul, através de um médico, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trabalhava, se aposentou há pouco tempo, tanto na Faculdade de Educação como na Faculdade de Enfermagem, e também como médico, trabalhava pela Secretaria Estadual da Saúde, e ele percebia assim que, sob certo aspecto, principalmente na periferia, as mulheres eram muito abandonadas pelos homens, e até poderia ter uma certa justificativa, porque às vezes nem sempre o homem era pai de todos os filhos, nem sempre é uma situação assim onde foi construído o processo deles desde o início. Então poderia existir esse aspecto social, esse aspecto assim da vida nesse tipo de ambiente, mas isso extrapolava para todos os ambientes, né? Esse aspecto dos homens, sob certo aspecto, abandonarem muito as mulheres com toda a responsabilidade da família. Parecia que os homens só tinham a responsabilidade de trazer o dinheiro, e trazer o dinheiro sem nenhum compromisso, entregava e, sob certo aspecto, até cobrava alguma resposta, porque como se estivesse comprando alguma coisa. E ele começou a perceber que não eram os homens a questão. Ele percebeu que, na verdade, nós homens vínhamos de uma tradição, inclusive, sob certo aspecto, não é desse continente, é uma tradição que foi trazida pelas pessoas que vieram antes de nós, e nós continuamos com esses padrões, não sei porquê, e não conseguimos nos dar conta, inclusive, que aqui tem comunidades, etnias, tantas coisas que podem enriquecer os nossos comportamentos, e um destaque muito importante, que essas comunidades tradicionais, inclusive aqui do Brasil, elas sempre perceberam que os meninos, de alguma forma, tinham que entrar em contato com a passagem do menino para o homem, o cérebro rito de passagem, que eles nem chamam assim. Chama assim rito de passagem, foi uma terminologia criada inclusive por um francês no final do século XIX, porque ele percebeu que existia sim uma passagem, porque ele percebia que os homens, diferentes das mulheres, que com a sua menarca, elas então jamais voltarão a ser meninas, mesmo que psicológica e emocionalmente elas não têm, às vezes, comportamentos, atitudes ou emoções adultas, mas fisiologicamente elas nunca mais vão ser meninas. E os homens não têm esse privilégio. E as mulheres e as mães, principalmente, não se dão conta que o filho não é a filha que deu errado. Por que eu digo isso? Porque quando a mãe olha para a filha, ela sabe que a filha vai passar. Mas o filho é um mistério. Ela nunca foi menina. Ela não sabe o que é isso. E principalmente com a ausência do pai do menino, porque também foi um menino, onde a mãe também não sabia o que era ser menino, nós trazemos toda essa ignorância cultural, ignorância inclusive de relacionamentos, e que hoje nós estamos num momento da história, num momento no Brasil que isso pode ser rompido e pode ser mudado completamente. Nós percebemos que homens e mulheres têm sido vítimas dessa ignorância e chegou o momento de homens buscarem aprender a ser homens com homens e mulheres aprenderem a ser mulher com mulheres. Claro que as mulheres tiveram sempre o privilégio de a professora, a crecheira, a mãe, a avó, a tia, a empregada, todas serem mulheres. Mas o menino nunca teve o homem junto, o menino nunca teve o pai, o avô, o tio, nesse aspecto da evolução desde o início da vida dele. Então, o que esse médico percebeu? Até como um curador, como um terapeuta, que a única forma de poder ser curado alguma coisa é se eu tivesse um espelho. Porque as mulheres não se dão conta de que elas têm uma coisa maravilhosa, um presente que a vida deu para elas, outros que eu também avalio, mas talvez não entre agora aqui, que é a empatia fisiológica. Porque no momento em que a menina tem a menarca dela, dali para frente, toda vez que ela olha uma mulher, ela sabe o que aquela mulher passa. Que aquela mulher sangra, que aquela mulher tem dores, que aquela mulher todos os meses entra em contato com a morte, todos os meses ela entra em contato com o renascimento. Então ela tem uma outra conexão com a vida e a morte, com o sangue, com a doença, com a dor. Já o menino não tem. Então o menino não sabe o que é uma dor, o menino não sabe o que é uma passagem. Então as sociedades tradicionais, sempre honrando principalmente as mulheres, criaram momentos onde o menino passava por um processo onde ele entrava em contato com a dor ou com medo, né?
O medo também, né? Ou não? É o medo porque, claro, no momento em que o menino é levado para ficar uma noite inteira, por exemplo, com uma luva de taquara cheia de tucundiras, ou seja, formigas que mordem, formigas extremamente assim, uma mordida dolorosa, terrível. Nem até já apareceu até um tempo desse um documentário na televisão mostrando que um adulto não conseguiu aguentar aquela dor. Então, pelo menos um dia, uma noite, esse menino teve contato com a dor que as mulheres têm todos os dias. Num dia ele entrou em contato com o que é sangrar. Num dia, então, ele conseguiu perceber e daqui para frente, então, ele pode ter uma empatia quando uma mulher tem uma dor, porque ele sabe no corpo dele o que aquela mulher está passando no corpo dela naquele momento. Mas nós, da civilização ocidental, isso não existe. Não existe e o menino não sabe quando ele é. E não tem nenhum momento que marque isso. E como a mãe, como eu disse, para ela o filho não é a filha que deu errado, e para ela o filho é um mistério, muitas vezes ela sem querer, sem se dar conta, porque ela sabe que a filha vai passar, ela cria uma relação com esse filho onde ela impede, até pela ausência do pai desse filho, de que o filho tenha um processo de homem, de passagem. Ela inclusive impede, ela inclusive cuida exageradamente dele, porque ela, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, meu filho fizesse isso, meu filho vestisse aquilo. Então é como se ele fosse um incompetente, assim, não tem condições de se autocuidar. Então é muito triste isso, as mulheres não sabem que os homens têm muitas feridas, muitas dores, porque ninguém fala, nem homens falam, nem as mulheres sabem que os homens até podem falar. Então a gente viu que se a gente criar um espaço muito singelo, muito simples, onde existe um espaço assim resguardado, onde os homens podem começar a ouvir histórias de vida de outros homens, se eles quiserem falar, porque ele pode entrar mudo e sair calado durante todos os encontros, ele vai começar a ver assim que aquele homem passou e passa por coisas que ele também passa. Então começa a surgir isso que eu falei antes que as mulheres têm fisiologicamente, que é a empatia. Porque eu só consigo reconhecer aquilo que eu conheço. E se eu não conheço, eu sou absolutamente uma múmia, eu sou absolutamente impermeável para aquilo que eu estou vendo, porque eu não consigo entender aquilo. Então o que nós fazemos é só isso, é abrir um espaço. Só isso? Isso é muita coisa, né, Jacques? É, no sentido assim de que não é uma terapia, não é assim uma salvação, não é nada. É simplesmente abrir espaço para que homens possam aprender a ser homens como homens através das suas histórias de vida. E isso é muito simples, no sentido assim de que isso poderia ter sido sempre feito, mas não foi feito, como eu disse, porque há esse equívoco cultural aqui, num país como o nosso, por exemplo, que nós achamos que a nossa visão ainda é uma visão eurocêntrica. Mas nós não temos mais nada a ver com eles. Se o meu avô, meu bisavô veio de lá, foi ele que veio, não fui eu. Então acho que está na hora de a gente abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso olhar e começar a reconhecer aonde a gente está. Então esse médico abriu essa chance, essa oportunidade de a gente poder se encontrar e os homens realmente se transformam de uma maneira magicamente muito rápida. Muito rápida, então o nosso trabalho não é uma terapia, mas resulta terapêutico. É impressionante. São só encontros, né, para eles poderem conversar, né, não sobre futebol, não sobre política, mas... Eles podem até falar sobre isso, mas eles não querem falar sobre isso. Olha! Não querem falar sobre isso por quê? Porque ali é um momento único na vida, na nossa vida. Então é muito lindo que às vezes termina, porque são 9 encontros, são 10 encontros, sendo que o 9 é um rito de passagem, e às vezes quando termina pode ter 50, 60, 100 homens ali juntos. Muitos homens que fazem pela primeira vez, eles terminam e dizem, olha, eu vou ser obrigado a dizer uma coisa que é muito difícil, eu amo vocês. Lindo. E é óbvio que é impossível aquele homem amar aqueles homens que nem sabe quem são aquelas pessoas. Mas no momento em que ele diz isso, a minha percepção pessoal é que ele está reconhecendo em cada homem o homem que agora ele pode amar que está dentro dele. Então aqueles homens são os espelhos do homem que ele é. Fiquei emocionada, viu? Então, fala só um pouquinho então do Guerreiros do Coração, como é que está esse trabalho? Ele começou ano passado aqui no Rio de Janeiro, mas ele já existe há 20 e poucos anos lá no Sul, ele está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e agora aqui no Rio de Janeiro a partir do ano passado, está em Brasília também. E não é uma instituição, não é uma ONG, não é nada, são simplesmente homens que se encontram
E nós não somos um curso, a gente não é uma formação, não tem titulação, não tem certificação, não tem nada. Simplesmente é um movimento que se movimenta se quem fizer parte do movimento movimentar o movimento, senão o movimento não se movimenta. Uau, que bacana, né? Só isso. Tudo muito simples. Como é muito simples, todos os homens podem participar. Não interessa se ele é ladrão, se ele é heterossexual, é homossexual, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é branco, se ele é preto, não importa. Basta ser um homem. Para poder participar. Então, é guerreirosdocoração.com.br. Isso, tem um site que as pessoas até podem procurar, é www.guerreiros, né, do coração, coracal, né, no caso sem tio e sem cedilha.com.br. E ali tem algumas informações, mas qualquer coisa que vocês viram já uma entrevista no outro momento do Alexandre Vieira, que aí tem o site dele, tem a conexão, podem entrar em contato com ele, que ele é a pessoa que, por amor aos homens do Rio de Janeiro, ele procurou desde o ano passado trazer para que os homens daqui pudessem acessar a transformação que ele passou e que ele construiu, porque ele todos os meses do ano passado e nesse ano, e no ano retrasado também, ele está indo a São Paulo para fazer esse trabalho, porque não tinha nada aqui. Aí o ano passado, então, conseguimos construir uma possibilidade então, de vir com ele para cá. Já teve o primeiro grupo que participou, que foi muito lindo. Eles se encontram de cada 2 meses aqui no Rio, de 2 em 2 meses. Vão de 2 em 2 meses, vão de mês sim, mês não, lá para São Paulo, onde se encontram com outros homens, em torno de 30 e tantos homens que se encontram. E é muito lindo, eles ficam muito felizes, as pessoas estão muito alegres. E assim, é inacreditável as transformações que acontecem. Eu acredito. É inacreditável, Eu assim, acredito. é mágico, realmente, parece mágico. E tem uma idade mínima, desculpa? Já? Tem 18 anos. porque 18 até? Até 2000, se puder. Ok, então... Porque a ideia é o seguinte, por que 18 anos? É porque o homem tem que decidir fazer isso. Sabe, ele tem que assumir a responsabilidade pela própria vida e pelas coisas que ele vai colher ou não sobre ele mesmo. Então, homens, né, visitem aqui o site guerreirosdocoração.com.br, façam contato aqui com o Jacques ou até com o Alexandre Vieira, se você for aqui do Rio, mas se você for do Brasil, né, é só entrar em contato que vai ter gente ali, ou então você, né, se não tem na tua cidade, pode abrir um espaço, né? E mulheres, estimulem, né, os seus parceiros. Não estimule. Não estimule? Não Desculpa. estimule. Não, ele tem que vir porque quer. Se a mulher vier hoje no nosso encontro aqui, onde a gente vai apresentar esse trabalho, e ela gostar, e depois chegar em casa e falar para o marido, para o filho, para o vizinho e tal, nenhum deles vai. Porque ele vai ouvir a mãe falando para ele. Olha! Isso é muito dramático. Mas pelo menos convidar para uma palestra pode, né? Não, sim, eu peço sempre às mulheres o seguinte, se elas acharam maravilha, chegam em casa, por amor, caso perguntado, eu fui. Eu achei mais ou menos, eu achei coisa de homem, eu não faria. Ah, adorei! Psicologia reversa, adoro! Tá. E nós tivemos um caso concreto aqui no Rio de Janeiro, de um homem foi com uma mulher, e ele perguntou, o que tu achaste? Quer dizer, o que você achou? Eu pensei que era mais, eu achei assim fracote. Pois eu adorei e vou fazer. Ah, gente, meninas, fiquem atentas. Tá aí no segundo ciclo. Então, assim, isso é muito forte. Não que esse homem seja isso ou aquilo, é porque nós ainda não sabemos quem nós somos. Gente, e podem descobrir dentro de um trabalho desse, né, com os Guerreiros do Coração. E a gente deseja que esse não seja nem o último, nem o único. É simplesmente um trabalho. Nossa, obrigada, Jacques. Olha, já está estourando o tempo aqui, agradecer a oportunidade de você estar aqui falando no meu canal. Tá? Eu vou botar aqui, gente, o site aqui do Jacques e do Guerreiros do Coração. Tá? Obrigada pela entrevista. Gente, até o próximo vídeo. Beijos!